E aí, turminha, beleza? Então, vamos lá. Funções trigonométricas, unidade 4, parte B. Peguem lá a apostila de vocês. Vou dar um zoom aqui para mostrar. Página 287. A gente está então conseguindo chegar na última unidade aí da apostila, né? Beleza. Então, funções trigonométricas. Percebam aqui que tem alguns elementos para serem trabalhados nessa função trigonométrica, mas principalmente nessa aula agora, nós vamos falar um pouquinho sobre quadrantes e principalmente sobre função seno, cosseno e tangente, beleza? Então, vamos lá, mãos à obra. Então, a gente tem que relembrar os quadrantes aqui do ciclo trigonométrico. Nós vamos utilizar bastante o ciclo trigonométrico. Quem tiver o ciclo, que eu sei que a maioria de vocês tem, peguem lá o ciclo trigonométrico, deixa ele aberto aí no caderno ao lado, pega ele lá, que vai facilitar a compreensão dessa matéria, beleza? Geralmente até faço na lousa, né, do lado ali eu faço um ciclo trigonométrico para ir acompanhando, mas como aqui não dá, né? Então, peço para vocês pegarem o caderno lá e abrirem no ciclo trigonométrico, que eu já desenhei alguns na lousa, né? E vocês já desenharam alguns também, beleza? Então, nesse ciclo trigonométrico, a gente tem aqui o primeiro quadrante, certo? Primeiro quadrante, onde o seno e o cosseno são positivos. Temos aqui o segundo quadrante, onde o seno é positivo e o cosseno é negativo. Temos aqui o terceiro quadrante, onde ambos são negativos, o seno e o cosseno. E aqui o quarto quadrante. Aqui o cosseno é positivo e o seno negativo. Joia? Lembrando que nós teríamos, né, que não está representado aqui, deixa eu mudar a letra, a cor aqui, nós teríamos aqui também o eixo da tangente, né? O eixo da tangente. E no eixo da tangente, o que vai acontecer, só para relembrar, aqui no primeiro e no terceiro quadrante, a tangente é positiva, né? Ele faz uma ligação para a parte positiva. No segundo e no quarto quadrante, a tangente é negativa, porque na hora de ligar passando pela origem sempre, ele é negativo, beleza? Joia. Então, vamos para a função seno. Né? Peguem, então, agora o ciclo trigonométrico, que nós vamos utilizar ele agora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores do ciclo trigonométrico, vamos ver os valores do seno, e vamos colocar ele no plano cartesiano, no eixo x, y, beleza? O eixo x, nós vamos colocar os ângulos do 0 ao 360 graus, né? Mas principalmente os fundamentais lá e os seus múltiplos, né? Lembra lá os fundamentais? 30, 45 e 60. E todos os múltiplos, aqueles que eu ensinei a desenhar no ciclo trigonométrico, certo? Peguem lá então, a gente vai fazer isso aí. Daí, passando aqui, vou dar um zoom um pouquinho aqui nesse gráfico. Então tá aqui, nosso gráfico, deixa eu mudar a cor aqui, deixa eu pegar azul, porque o vermelho já está desenhado ali. Então, olhando lá, seno de zero é zero, está aqui esse ponto. Vamos pegar os pontos principais aqui na construção desse gráfico. Qual que é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus é 1, está ali marcado ali em cima. O seno de 180 é zero, então está aqui no y0, né? O seno de 270, o seno de 270 é menos 1. E o seno de 360, que é zero. Então, se a gente faz isso infinitamente para frente, ele vai manter esse padrão.
Por isso que a gente chama as funções trigonométricas de funções em que mantém uma sequência, tem um padrão. Tudo aquilo que se repete, ele é representado através de um gráfico, né, que tem uma sequência que se repete, ele é representado através de um gráfico trigonométrico. Então, por exemplo, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois repete tudo de novo. E esse é um padrão. E esse padrão tem uma sequência que, né, começa e acaba e volta nisso, repete de novo, e isso infinitamente. Se a gente for falar os meses do ano, a mesma coisa. Se a gente for falar as estações, a mesma coisa. Se a gente for falar da medida da sombra, por exemplo, de um poste. Começa bem grande de um lado, né, do lado oeste, oposto ao nascer do sol. Daí ele vai invertendo até, né, vai diminuindo até zerar, quando o sol ficar a pino, e essa sombra zera. E depois ele começa a ir para o outro lado, e vai aumentando até, né, o sol desaparecer. E isso né, sempre acontece isso. Então ele é um tipo de função trigonométrica, porque ele tem um ciclo, né? E perceba aqui qual que é o ciclo da função seno que a gente tem que identificar aqui. Esse desenho, que inclusive ele tem nome, esse desenho aqui, ó, a gente está repetindo o desenho básico dele. O desenho básico dele é a senoide. Ele é infinito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, se eu continuar ele aqui, ó, vou continuar ele infinitamente. Quer ver? Eu vou dar uma diminuída no zoom aqui. Então, se eu continuar ele, parei aqui no 360 graus. Mas o ciclo pode continuar, uma volta, duas voltas, 3, 4, 360, 720, 1080 graus e assim por diante. Então, se eu continuar ele vai continuar fazendo esse desenho infinitamente, ó. Sempre o mesmo desenho. E se eu continuar lá atrás, a mesma coisa, ó. Sempre a mesma coisa, né? E daí percebam um detalhe importante, que é isso aqui, ó. Qual que é a altura máxima que ele chega? Qual o valor máximo admitido pela função? É 1. Ele não passa aqui para cima, ó, aqui para cima não tem nada, certo? A não ser que a gente faça algumas operações com a função básica. Então, se eu multiplicar essa função, se eu, né, somar alguma coisa que a gente vai ver posteriormente, certo? Então, o maior valor para essa função é 1, ó. Não passa do 1, não vai lá para cima. Quando ele chega no 1, ele desce de novo. E qual que é o menor valor? O menor valor é menos 1. Ele também não usa nada aqui para baixo, aqui, ó. Aqui para baixo tem nada, ó. Tá? Né? Sem utilização essa aqui. Então a gente só tem um pedaço, digamos assim, do gráfico do contradomínio, do eixo do Y, que a gente usa. É só do menos 1 até 1. Então, o menor valor que ele assume, vou até mudar novamente aqui, o menor valor, o maior é 1 e o menor é menos 1. Então ele tem um intervalo que ele trabalha a função seno. Beleza? Joia. A função cosseno vai ser a mesma ideia, certo? Então, de novo, em posse aí do ciclo trigonométrico em mãos, daí a gente vai dar uma olhadinha o que acontece com o gráfico. Percebam aqui o gráfico então da função cosseno. Função cosseno, cosseno de 0 é 1. Então tá aqui. Deixa eu mudar a cor. Função cosseno, né? Cosseno começa no 1 aqui então. Cosseno de 90 é 0, então tá aqui no 0. Cosseno de 180 é menos 1, então tá aqui no menos 1. Cosseno de 270 é 0 também, então tá aqui no 0. E o cosseno de 360 é 1. Então, ó, perceberam a diferença aqui, ó? Ó o desenho da função cosseno, como que fica, ó. Tá vendo? Um pouquinho diferente, ó. Ó o padrão dele, ó. Ó. Lembram? E isso infinitamente também. Mas lembra como era a da função seno? Ele começava, a diferença começava ali embaixo e vinha para cá, né? Por quê? A função cosseno, na verdade, é como se começasse aqui do alto, porque o cosseno de 0 é 1. E o seno de 0 é 0. Então um começa do 0, outro começa do 1.
beleza? Mas se a gente juntar, deixa eu apagar aqui novamente, e fazer o desenho da função cosseno, como que ficaria aqui, ó. Olha como ficaria a função cosseno aqui dentro, aqui, ó. Ó, perceberam então, mais ou menos, como funciona, né? A função seno e a função cosseno? Beleza. Um detalhe importante, de novo, é a mesma coisa da função seno, ó. O valor máximo que ela atinge é 1. Então, o maior valor da função cosseno é 1. E o menor é menos 1, né? Então, aqui para baixo não tem nada menor que menos 1 e não tem nada maior que 1, certo? Beleza. Então, é uma função que está ali entre 1 e menos 1, certo? Eternamente, né? Se a gente continuar o desenho dela como a gente fez com o outro, ela continua sempre assim, nunca passando do 1 nem do menos 1 lá embaixo. Tanto faz para o positivo como para o negativo. Beleza? Joia! E a função tangente, se vocês pegarem lá o ciclo trigonométrico, a gente vê a função tangente, ela é um pouquinho diferente, né? Por que um pouquinho diferente? Além dos valores serem diferentes, a gente já viu lá no ciclo trigonométrico que tem alguns valores que não existe tangente, né? Não tem tangente em alguns valores. Daí como que vai ficar a representação disso no gráfico? Está aqui o nosso gráfico. Deixa eu aumentar ele um pouquinho, pegar o meu lapisinho. Então, tangente de 0 é 0. Tangente de 90 não existe. Então aqui ó, tem um vácuo, certo? Aqui não pode ter nada, não encosta nada. Então esse gráfico aqui ó, ele vai aumentando, mas ele nunca encosta no 90 graus. Aumenta infinitamente, mas nunca encosta no 90. E aqui para baixo é a mesma coisa. Então aqui ó, no 270 graus também não tem nada, não pode ter nada ali. Por isso que tem os pontilhados ali ó. Aqui ele diminui aqui, vai para o infinito lá de baixo, vai aumentando, vai essa curva e vai para o infinito, mas nunca encosta, nem no 90, nem no 270, todos esses menos 90, menos 270, certo? Beleza, então, prontinho. Nós então, não pode esquecer então que é diferente do seno e cosseno, lembra lá no seno e cosseno era entre 1 e menos 1, era só nesse espaço aqui que tinha desenho. O tangente não, tangente a imagem dele é reais, né? Ele usa todo o eixo Y, ó, desde aqui de baixo até lá para cima, certo? Beleza? Então, vamos lá, deixar isso aqui para uma próxima aula. Então, vamos só dar um exemplo dos resolvidos lá. Chegando então na página é 297, certo? Na página 297, exercício resolvido 1. O 2 e o 3 é a mesma ideia, beleza? Então, nós vamos fazer o exercício resolvido 1. O que ele fala? O maior valor. Então, ele sempre vai, né, geralmente, esse tipo de exercício vai falar maior ou menor valor. E a gente acabou de ver lá, principalmente nas funções seno e cosseno, que tem isso, né? O maior valor que ele assume é 1. Então, lá no eixo Y ele vai até 1. É o maior, não passa disso. Quando chega no 1, ele desce de novo. E o menor é menos 1. Ele não passa para baixo do menos 1. Quando chega no menos 1, ele sobe novamente. Então, é o maior. Então, aqui é o maior e esse é o menor. O que ele está pedindo? O maior valor. Então, vou só substituir lá por 1. Beleza? Então, está aqui. Deixa eu pegar o vermelhinho novamente agora. Então, o maior valor que o seno pode assumir é 1. Então, você vai lá e no lugar do seno, você vai colocar 1. Simples desse jeito, certo? Daí, vira uma continha de fração, ó. Uma continha de fração. 10 dividido por 2 menos 1 terço, né? Lembrando aqui, 2 menos 1 terço, né?
tira o MMC, né? Não pode esquecer. É 1. Daí o MMC é 3. Aí fica 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. E 6 menos 1 é 5. Por isso que deu esse 5 aqui, certo? 5 terços. Beleza. Joia. Então, fica 10 dividido por 5 terços. Lembra lá? Divisão de fração. Só dividir os extremos. Então, 10 multiplica os extremos. 10 vezes 3, 30. Dividido por 6, por 5, deu 6. Então, é só substituir. Falar em maior valor, 1. Menor valor, menos 1. Vamos só fazer mais um exemplo aqui, então. Então, a razão entre o maior e o menor. Agora ele já está dando os dois, inclusive está falando os dois, o maior e o menor, que pertence ao conjunto imagem. Então, eu vou ter que fazer essa continha duas vezes. Uma vez, no lugar disso aqui tudo, cosseno de qualquer coisa, o maior valor vai ser 1. Então, aqui, ó, 1, o maior valor, e o menor vai ser menos 1. Daí, substitui na conta. Quando for o maior, 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 é 2. Aí vai ficar menos 4 mais 2, que é menos 2. Quando for menor, é menos 1. Vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2. E menos 4 menos 2, menos 6. Um sobre o outro, a razão, 1 terço. Então, é bem tranquilinho aí. Só saber esse detalhe, a parte teórica. Só saber que o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Aí substituiu, o restante fica fácil. Parece um bicho de 7 cabeças, mas se você sabe qual é o maior e qual é o menor valor, fica tranquilo esse exercício. Beleza, pessoal? Tá jóia então. Vai lá no Classroom, tô aguardando vocês. Passar uns exercícios para vocês brincarem, agora é a vez de vocês. Beleza? Tchau, tchau.